Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor de Física Thiago Lima para mais uma aula do nosso curso de Física pelo YouTube. Ando um pouco sumido, por dois motivos. O primeiro é que eu estou trabalhando pra caramba e o segundo motivo é porque o meu vizinho estava fazendo uma obra aqui do lado e eu gravo as aulas aqui de casa mesmo. Tava impossível fazer a gravação de qualquer coisa. Mas antes tarde do que nunca, não é mesmo? Hoje vamos falar da lei de Coulomb e, se ao final dessa aula ficar alguma dúvida, manda mensagem, deixa comentário, bora interagir. Vamos então continuar o nosso estudo sobre cargas elétricas, sobre eletrostática, vamos lá? Então, para começar a nossa prosa, vamos entender o que é a lei de Coulomb. A lei de Coulomb ela é uma lei que vai descrever a interação entre partículas eletrizadas. Ela é uma lei experimental porque foi a partir de experimentos que a gente conseguiu entender como que partículas eletrizadas, como que as cargas elétricas, elas interagiam. E no caso, a primeira coisa que a gente observa a respeito de cargas elétricas é que cargas de mesmo sinal, cargas do mesmo tipo, se repelem. Então, se eu tenho duas cargas positivas, elas vão se repelir. Se eu tiver duas cargas negativas, elas também vão se repelir. E em contrapartida, quando eu tenho cargas elétricas opostas, a gente percebe uma força de atração entre elas. A direção dessa força elétrica sempre está na reta que passa pelas duas cargas elétricas envolvidas no processo. E o sentido da força elétrica depende do tipo de carga que a gente está analisando. Uma coisa que é muito importante, toda vez que a gente fala de força, a gente precisa lembrar das leis de Newton. E na terceira lei de Newton, a gente aprende que força é uma interação entre dois corpos e que elas sempre existem aos pares, é o chamado par de ação e reação. Então, se eu tenho duas cargas elétricas ali positivas, a carga 1 e a carga 2, não interessa se elas são iguais ou se elas são diferentes. A repulsão que a minha carga 1 aplica sobre a carga 2 vai ser igual à repulsão que a carga 2 aplica sobre a carga 1. Não interessa se Q1 é maior, menor ou igual a Q2. A intensidade dessa força aqui e dessa força aqui serão iguais. Terceira lei de Newton, ação e reação. Elas têm o mesmo módulo, elas têm a mesma direção e os sentidos são opostos. Repare também que elas atuam em corpos diferentes. Belezinha? Quais são as características, quais são os fatores que influenciam na intensidade dessa força elétrica? Agora, repare, eu tenho uma carga A e uma carga B, elas possuem sinais opostos e por isso elas estão se atraindo. Essa força é igual a essa, independente do valor das duas cargas. Mas, e o valor dessa força? Vale quanto? Como que eu posso calcular? Bem, experimentalmente a gente percebe que a força elétrica ela é proporcional ao produto das duas cargas. Vamos supor que eu medi uma força elétrica de 10 newtons, quando a minha carga A tinha um determinado valor e a minha carga B tinha um outro valor. Quando eu dobro, por exemplo, a carga elétrica A, eu vou perceber que as minhas forças elétricas elas dobram. Então, quando eu dobrei a carga a força elétrica dobrou. Agora, se eu, ao invés de mexer na carga A, eu triplicar a carga B, na hora que eu medir a minha força novamente, eu vou perceber que a minha força triplicou. Ou seja, a força elétrica também é proporcional à outra carga envolvida, a carga elétrica B, como era de se esperar. Portanto, podemos concluir que o que acontece com a minha carga elétrica acontece na mesma proporção com a minha força elétrica. Se eu dobro uma das cargas, as minhas forças elétricas dobram. Se eu triplico uma das cargas, as minhas forças elétricas triplicam. Se eu dobro uma carga e triplico a outra, a minha força elétrica vai aumentar 6 vezes. É isso que significa dizer que a força elétrica é proporcional ao produto das minhas cargas elétricas. Por sua vez, a gente percebe que quando a gente aumenta a distância entre essas cargas elétricas, a força elétrica ela diminui. Isso significa que a força elétrica é inversamente proporcional à distância que separam essas cargas.
Mas tem um detalhe: quando a gente dobra a distância entre as cargas, elas estavam separadas por uma distância d, mas agora eu vou dobrar essa distância que elas estão separadas. A minha força elétrica ela não diminui 2 vezes, ela diminui 4. Se eu triplico a distância entre as cargas, a minha força elétrica ela não diminui 3 vezes, ela diminui 9 vezes. Então, isso significa que a força elétrica ela não é apenas inversamente proporcional à distância. A força elétrica é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Se eu aumentar a distância entre aquelas duas cargas em 4 vezes, a minha força elétrica vai diminuir 16 vezes. É assim que a força elétrica depende da distância entre as duas cargas envolvidas no problema. Podemos juntar essas duas informações e escrever, portanto, que a força elétrica ela é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância que as separam elevada ao quadrado. Porém, precisamos tomar um cuidado muito grande, pois isso aqui não é uma equação. Se eu multiplicar carga 1 vezes carga 2 e dividir pelo valor da distância que as separam ao quadrado, eu não vou encontrar o valor da força elétrica. Para essa proporção se transformar em uma equação, está faltando o que a gente chama de constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade ela depende do meio onde essas cargas elétricas elas se encontram. Ela é chamada de constante elétrica do meio ou constante dielétrica do meio. Essa constante elétrica, quando ela vem acompanhada desse zerinho, K0, é a constante elétrica do vácuo. E você não precisa se preocupar em decorar esse valor, pois ele aparece na sua prova, ele aparece naquele exercício que você vai fazer. No caso, a constante elétrica do vácuo vale 9 vezes 10 elevado a 9. Com essa unidade aqui que parece ser estranha, ó, Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Mas, queridão, não tem nada de estranho não, porque olha só, a sua carga elétrica ela é no sistema internacional medida em Coulomb. A distância é medida no sistema internacional em metros. E a nossa força elétrica no sistema internacional ela é medida em newtons. Se a gente pega aquela constante e isola, a gente vai encontrar que a constante elétrica vai ser a força elétrica vezes a distância ao quadrado dividido pelo módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2. Portanto, olha só as unidades que a gente tem aqui, ó. Unidade de força é o newton, unidade de distância é o metro, que está elevado ao quadrado, então fica metro ao quadrado. A unidade de carga é Coulomb, mas como é Coulomb vezes Coulomb, vira Coulomb ao quadrado. É por isso que a gente tem essa unidade para a constante elétrica do meio. Outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção é que você não precisa colocar o tipo da carga elétrica na hora de calcular a força elétrica. Se a minha carga 1 é positiva e a 2 é negativa, você não precisa colocar o sinal menos ali dentro da equação. Para determinar a intensidade da força elétrica, você coloca apenas o módulo, você coloca apenas o valor das cargas elétricas. O sinal da carga só serve para você analisar se a força é atrativa ou repulsiva entre as cargas. Bora fazer um exemplo para eu ter certeza que você entendeu essa parada? Olha só, determine a força de interação entre as cargas A e B. Primeira coisa, eu sei que essas duas cargas elétricas aqui elas vão se atrair. E independente de uma carga ser maior do que a outra, essas duas forças elétricas aqui elas têm a mesma intensidade, pois elas constituem um par de ação e reação. Uma é para a direita, a outra é para a esquerda. Para a gente calcular essa força elétrica, a gente vai usar a expressão da lei de Coulomb. A gente vai usar a constante elétrica do vácuo, já que não foi falado o meio material onde essas cargas elas se encontram, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2,
dividido pela distância que as separam ao quadrado, belezinha? Um cuidado que a gente precisa ter aqui. A carga elétrica A, ela está escrita ali assim, ó, 3 microcoulomb. Esse Uzinho com uma perninha mais espichada é um micro e ele representa 10 elevado a menos 6. Então, a carga elétrica A não é de 3 coulombs, é de 3 microcoulombs, ou seja, 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Já a nossa carga elétrica B, ela é negativa e vale menos 4 milicoulomb. Aquele mzinho minúsculo é o 10 elevado a menos 3. Então, a minha carga elétrica B é menos 4 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs. Agora, é substituir todos esses valores aqui na minha equação. A constante eu peguei do slide anterior, é 9 vezes 10 elevado a 9. As minhas cargas elas já estão em coulomb, ó, então vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 3. Não preciso me preocupar com o sinal dessas cargas elétricas. E tudo isso dividido pela distância, 3 ao quadrado. Esse 9 aqui divide com esse 9 do lado de cá. 3 vezes 4 é 12, eu conservo a minha base e vou somar os expoentes. Ó, 9 mais menos 6 com menos 3 vai dar menos 9. Ou seja, a força elétrica entre essas duas cargas aqui é de uma intensidade de 12 newtons. Olha só, não foi nada difícil, não é mesmo? Calculamos a força que uma carga vai exercer na outra. E aí eu vou te perguntar o seguinte: o que iria acontecer com essas forças elétricas aqui se, por exemplo, a minha carga A ela triplicasse? Vimos no slide anterior, a força elétrica é proporcional ao produto das cargas. Se a minha carga A deixasse de ser 3 para ser 9, ou seja, se ela triplicasse, a minha força elétrica também iria triplicar. Ela deixaria de ser 12 newtons e passaria a ser de 36 newtons. Belezinha? Agora vamos entender como é o gráfico da força elétrica em função da distância entre duas cargas elétricas. Olha só, vamos considerar que a gente tem aqui uma carga A e uma carga B separadas por uma distância D. Eu quero saber como que vai se comportar o gráfico da força elétrica em função da distância entre as cargas. Vamos supor que eu estava fazendo lá esse experimento em laboratório e eu medi uma força elétrica entre aquelas duas carguinhas ali, ó, que era igual a 360 newtons quando a distância era de 1 metro entre elas. Galerinha, qual vai ser a minha nova força se a minha distância dobrar? Se eu pegar essas duas cargas que estão a 1 metro de distância e aumentar a distância para 2 metros. A força elétrica é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, quando eu dobro a distância, a minha força elétrica diminui. Mas ela não diminui apenas 2 vezes, ela diminui 2 vezes ao quadrado. Ela diminui 4 vezes, ou seja, 360 dividido por 4, a nova força elétrica entre as duas cargas vai ser 90 newtons. Se de 1 metro a minha distância passa para 3 metros, eu tripliquei a distância. A minha força vai diminuir com o quadrado da distância. Ela vai sair de 360 e vai se tornar 9 vezes menor. Vai passar a ser 40 newtons. Se eu quadruplico a distância, a minha força elétrica diminui 16 vezes. Se eu aumento a minha distância em 5 vezes, a minha força elétrica diminui 25 vezes. E assim, a gente pode traçar o gráfico da força elétrica em função da distância entre aquelas duas carguinhas ali. A gente começa com uma força elétrica bem grandona, mas repare que quando eu dobro a minha distância, a minha força elétrica já foi para 90, depois ela já foi para 40, para 22,5, para 14,4. Ou seja, eu tenho uma hipérbole.
Eu tenho uma função em que as duas grandezas são inversamente proporcionais. Na verdade, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por isso a gente tem essa caída tão mais rápida da nossa função. Para garantir, então, que você entendeu mesmo esse rolê, bora para mais um exemplo. Duas esferas recebem, respectivamente, cargas iguais a 2 microcoulombs e menos 4 microcoulombs, e elas estão separadas por uma distância de 5 centímetros. Calcule a força de atração entre elas. Letra A, então, bora calcular essa força elétrica, mas antes, atenção para a unidade. Vê se não vai ser bobo de cair em qualquer pegadinha, beleza? Lembra que a constante elétrica é 9 vezes 10 elevado a 9, ó. Newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado? Pois é. Então, ó, muita atenção, porque a nossa distância está em centímetros. Você precisa passar essa distância para metros. 5 centímetros é 0,05 metros. É só você dividir por 100. Ou, se você preferir, escrever em potência de 10, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros, belezinha? Dividir por 100 ou multiplicar por 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa. Então, vamos escrever aqui a nossa equação. Ó. Força elétrica é K vezes o módulo de uma carga vezes o módulo da outra carga, tudo isso dividido pela distância que separam essas duas cargas ao quadrado. A nossa constante, ó, é 9 vezes 10 elevado a 9. A nossa carga 1, 2 micro, ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 4 micro, 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, ó. Então, vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 2. Não se esqueça, tem o quadrado aqui. Fazendo essa continha, ó, 9 vezes 2 vezes 4 vai dar 72. Agora, vamos multiplicar as potências de 10. Ó. Conserva a base, soma os expoentes. Vai dar 9 com menos 6 vai dar menos 3. Tudo isso dividido por 5 ao quadrado é 25, vezes 10 elevado a menos 4. Então, essa força elétrica ela vai ser 72 dividido por 25 dá 2,88. Divisão de potência de 10, conserva a base, menos 3 com menos 4 fica menos 3 mais 4, ou seja, aqui fica elevado a 1 newton. Se você preferir, você pode escrever que essa força elétrica é igual a 28,8 newtons. Chegamos à resolução da letra A. Belezinha? Letra B agora. Se separarmos essa esfera por uma distância de 15 centímetros e dobrarmos uma das cargas, determine qual será a nova força elétrica entre elas. E aí, será que você vai ser manezão e vai fazer essa conta toda de novo? Você vai agora colocar que a distância é 0,15 metros, né? Os 15 centímetros ali. Você vai dobrar uma das cargas, jogar na equação e fazer toda a conta de novo? Pelo amor de Deus, não faça isso, ó. Usa essa cachola. Vamos pensar aqui comigo, ó. A gente aprendeu que a força elétrica, ela é proporcional ao produto das cargas e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separam essas cargas, belezinha? Então, pensa comigo aqui, ó. Se eu dobro uma das minhas cargas, a minha força elétrica, ela tende a dobrar, beleza? Então, eu dobrei uma das cargas. Então, ó, a minha nova força elétrica, que eu vou chamar de FL', ela vai ser aquele 28,8, mas como agora uma das cargas é o dobro, vezes 2. Porém, a distância entre as duas cargas, ela aumentou. Ela passou de 5 para 15. Então, a minha distância triplicou. Quando a distância aumenta, a força elétrica diminui com o quadrado da distância. Então, se a distância triplica,
a força elétrica divide por 3 ao quadrado, vai dividir por 9. Ou seja, devido à minha carga ter dobrado, a minha força tende a dobrar. Mas como a distância triplicou, a minha força elétrica tende a ser 9 vezes menor. Fazendo essa continha, a gente descobre que a força elétrica será igual a 6,4 newtons. Olha só como ficou bem mais fácil de resolver quando você pensa um pouquinho antes de abaixar a cabeça e sair fazendo conta, não é mesmo? Galera, essa foi a nossa aula sobre lei de Coulomb. Em breve eu volto com resolução de exercícios desse conteúdo. Volto também com a nossa aula sobre campo elétrico, sobre eletrodinâmica. Um grande abraço. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo. É sempre um prazer poder te ajudar. Fiquem bem. Tchau, tchau!